Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Mídia e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, nesta quarta-feira de cinzas, com o tradicional rito da bênção e imposição das cinzas no início da Quaresma. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você um bom início da Quaresma em preparação para a Páscoa do Senhor. Chegamos, portanto, a este 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, início da Quaresma. Temos neste momento o canto de entrada para esta celebração. Tempo privilegiado de conversão, de combate espiritual, de jejum medicinal e caritativo, a Quaresma ainda é, e sobretudo, tempo de escuta da Palavra de Deus, de uma catequese mais aprofundada, que recorda aos cristãos os grandes temas batismais em preparação para a Páscoa. Temos neste momento a procissão de entrada, precedida pela cruz processional, seguida do Evangeliário, o livro dos Evangelhos, e temos o Santo Padre, aqueles que nos acompanham, tendo as imagens, podem acompanhar este momento da procissão de entrada no início desta celebração. Batizados na morte e ressurreição de Cristo, devemos viver segundo uma moral de ressuscitados, seguindo não uma lei abstrata, mas o exemplo de Cristo em sua obediência filial ao Pai. No tempo da Quaresma, o povo de Deus empreende um esforço exigente, porém libertador, que deve abri-lo ao chamado do Senhor e da comunidade cristã. Privando-se do alimento terreno, nas múltiplas formas que se lhe apresentam, aprenderá a saborear, acima de tudo, o pão da Palavra de Deus e da Eucaristia, e melhor sentirá o dever de dividir os bens com os outros. O Concílio Vaticano II recomenda que a penitência quaresmal não seja só interna e individual, mas, sobretudo, externa e social. E a prática penitencial, segundo as possibilidades do nosso tempo e das diversas regiões, como também consoante as condições dos fiéis, incentivada e recomendada. O Santo Padre acaba de chegar ao altar da Cátedra da Basílica de São Pedro, beija o altar, toma o turíbulo em suas mãos, incensa o crucifixo sob o altar da Cátedra e, em seguida, incensa o altar. Celebrar a Eucaristia no tempo da Quaresma significa percorrer, juntamente com Cristo, o itinerário da provação que pertence à Igreja e a cada homem. Assumir mais decididamente a obediência filial ao Pai e o dom de si aos irmãos, que constituem o sacrifício espiritual. Assim, renovando os compromissos do nosso batismo na noite pascal, poderemos fazer a passagem para a vida nova de Jesus, Senhor ressuscitado, para a glória do Pai, na unidade do Espírito Santo. Santo Padre, neste momento, incensa o quadro com a Virgem Maria e o Menino Jesus. Ó Deus, vós tendes compaixão de todos e nada que criastes desprezais. Perdoais nossos pecados pela penitência, porque sois o Senhor, nosso Deus, diz a antífona de entrada desta celebração,
extraída do livro da Sabedoria, capítulo 11, versículos 24, 25 e 27. Acompanhamos então esta celebração penitencial com o tradicional rito da bênção e imposição das cinzas nesta quarta-feira de cinzas, início da Quaresma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Oremos. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 18. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Dal libro del profeta Gioele. Leitura da profecia de Joel. Così dice il Signore. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. E voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno, é compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe, se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactantes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor. Temos a seguir o Salmo responsorial, o Salmo 50. Signore, abbiamo peccato. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Sì,
Le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. A seguir temos a segunda leitura, que é extraída da carta de São Paulo, apóstolo, da segunda carta de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 20, até o capítulo 6, versículo 2. Reconciliai-vos com Deus, é agora o momento favorável. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois Ele diz, no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Neste momento, o Santo Padre coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o Evangeliário. O diácono que proclamará o Santo Evangelho, Reinaldo de Toro, acaba de receber a bênção do Santo Padre. Enquanto isso, temos o canto de aclamação ao Evangelho. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, diz o canto de aclamação. O
diácono dirige-se até o altar, toma o evangeliário em suas mãos e, com o livro dos evangelhos, dirige-se para a proclamação do Santo Evangelho. A página que ouviremos nesta liturgia da quarta-feira de cinzas nos é extraída do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6, 16 a 18. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da Naquele loro. tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Concluída a proclamação do Santo Evangelho, teremos a seguir a homilia do Santo Padre. Nesta celebração da quarta-feira de cinzas, celebração esta com o tradicional rito da bênção e imposição das cinzas no início da Quaresma. Acompanhemos a homilia do Papa Francisco. Iniziamo il cammino della Quaresima.
principiamos o caminho da Quaresma, que se abre com as palavras do profeta Joel, indicando-nos a direção a tomar. Trata-se de um convite que brota do coração de Deus, suplicando-nos de braços abertos e olhos cheios de nostalgia. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim. A Quaresma é uma viagem de regresso a Deus. Quantas vezes, atarefados ou indiferentes, lhe dissemos: Senhor, virei encontrar-vos mais tarde. Espere. Hoje não posso, mas amanhã começarei a rezar e a fazer algo pelos outros. E assim um dia após o outro. Agora Deus lança um apelo ao nosso coração. Na vida, sempre teremos coisas a fazer e desculpas a apresentar. Mas, irmãos e irmãs, agora é tempo de regressar a Deus. Convertei-vos a mim, diz ele, de todo o vosso coração. A Quaresma é uma viagem que envolve toda a nossa vida, tudo de nós mesmos. É o tempo para verificar as estradas que estamos percorrendo, para encontrar o caminho que nos leva de volta a casa, para redescobrir o vínculo fundamental com Deus, do qual tudo depende. A Quaresma não é compor um ramalhete espiritual. É discernir para onde está orientado o coração. Este é o centro da Quaresma. Onde está orientado o meu coração? Tentemos saber para onde me leva o navegador da minha vida, para Deus ou para mim mesmo? Vivo para agradar ao Senhor ou para ser notado, louvado, preferido no primeiro lugar e assim por diante? Tenho um coração dançarino que dá um passo para a frente e outro para trás, amando ora o Senhor, ora o mundo, ou um coração firme em Deus? Sinto-me bem com as minhas hipocrisias ou luto para libertar o coração da simulação e das falsidades que o têm prisioneiro? A viagem da Quaresma é um êxodo. É um êxodo da escravidão para a liberdade. São 40 dias que recordam os 40 anos em que o povo de Deus caminhou pelo deserto para voltar à terra de origem. Mas como foi difícil deixar o Egito? Foi mais difícil deixar o Egito do coração do povo de Deus do que deixar o Egito, o povo, quando fugiu. Aquele Egito que carregavam estava sempre dentro. É muito difícil deixar o Egito. Sempre durante o caminho há sempre a tentação de recordar as cebolas, recordar as coisas do passado, algum ídolo. O mesmo se passa conosco. A viagem de regresso a Deus vê-se dificultada pelos nossos apegos doentios, impedida pelos laços sedutores dos vícios, pelas falsas seguranças do dinheiro e da ostentação, pela lamúria que paralisa. Para caminhar, é preciso desmascarar estas ilusões. Nos perguntamos então, como avançar no caminho para Deus? Ajudam-nos as viagens de regresso narradas pela palavra de Deus.
Olhemos para o filho pródigo e compreendemos que é tempo também para nós de regressar ao Pai. Como aquele filho, também nós esquecemos o ar de casa, o perfume de casa. Dilapidamos bens preciosos em troca de coisas sem valor e ficamos com as mãos vazias e o coração insatisfeito. Caímos. Somos filhos que caem continuamente. Somos como criancinhas que tentam andar, mas caem no chão, precisando uma vez e outra de ser levantadas pelo papai. É o perdão do Pai que sempre nos coloca de pé. O perdão de Deus. A confissão é o primeiro passo da nossa viagem de regresso. Ho detto alla confessione, mi raccomando ai confessori. Digo à confissão, digo aos confessores, estejam atentos, sejam como o Pai, não com a chibata, mas com o abraço. Depois precisamos regressar a Jesus, fazer como aquele leproso curado que voltou para lhe agradecer. Curados foram 10, mas só ele foi também salvo porque voltara para Jesus. Todos temos doenças espirituais. Sozinhos não podemos curá-las. Todos temos vícios arraigados. Sozinhos não podemos extirpá-los. Todos temos medos que nos paralisam. Sozinhos não podemos vencê-los. Precisamos imitar aquele leproso que voltou para Jesus e se prostrou aos seus pés. Temos necessidade da cura de Jesus. Precisamos de colocar diante dele as nossas feridas e dizer-lhe: Jesus, estou aqui diante de vós com o meu pecado, com as minhas misérias. Vós sois o médico, podeis libertar-me. Curai o meu coração. Curai a minha lepra. E ainda nos pede a palavra de Deus de regressar ao Pai, de retornar a Jesus, e ainda somos chamados também a regressar ao Espírito Santo. As cinzas na cabeça lembram-nos que somos pó e em pó nos havemos de tornar. Mas sobre este pó que somos nós, Deus soprou o seu Espírito de vida. Então, não podemos viver seguindo o pó, indo atrás de coisas que hoje existem e amanhã desaparecem. Voltemos ao Espírito, doador de vida, ao fogo que faz ressurgir as nossas cinzas. Aquele fogo que nos ensina a amar. Seremos sempre pó, mas, como diz o hino litúrgico, pó enamorados. Voltemos a rezar ao Espírito Santo, redescobramos o fogo do louvor que queima as cinzas das lamúrias e da resignação. Irmãos e irmãs, esta nossa viagem de regresso a Deus só é possível porque houve a sua vinda até junto de nós. Contrariamente, não teria sido possível. Antes de irmos até Ele, desceu Ele até nós. Precedeu-nos, veio ao nosso encontro. Por nós, desceu até mais fundo de quanto pudéssemos imaginar. Fez-se pecado, fez-se morte,
Isso mesmo nos recordou São Paulo. Aquele que não havia conhecido o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ouvimos isso. Para não nos deixar sozinhos e acompanhar-nos no caminho, Ele desceu dentro do nosso pecado e da nossa morte. Tocou o pecado, tocou a morte nossa. Então, a nossa viagem é deixar-se tomar pela mão. O Pai, que nos chama a voltar, é aquele que sai de casa e vem procurar-nos. O Senhor que nos cura é aquele que se deixou ferir na cruz. É o Espírito que nos faz mudar de vida, é aquele que sopra com força e suavidade sobre o nosso pó. Daí a súplica do apóstolo: deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos reconciliar. O caminho não se apoia nas nossas forças. Ninguém pode reconciliar-se com Deus com as próprias forças. Não, não pode. A conversão do coração, com os gestos e práticas que a exprimem, só é possível se partir do primado da ação de Deus. O que nos faz regressar a Ele não são as nossas capacidades nem os méritos que ostentamos, mas a sua graça que temos de acolher. Salva-nos a graça. A salvação é pura graça, pura gratuidade. Disse-o claramente Jesus no Evangelho. O que nos torna justos não é a justiça que praticamos diante dos homens, mas a relação sincera com o Pai. O início do regresso a Deus é reconhecermos-nos necessitados dele, necessitados de misericórdia, necessitados de sua graça. Este é o caminho certo, o caminho da humildade. Eu me sinto necessitado? Sim, ou me sinto suficiente? Hoje inclinamos a cabeça para receber as cinzas. No termo da Quaresma, abaixar-nos-emos ainda mais para lavar os pés dos irmãos. A Quaresma é uma descida humilde dentro de nós e rumo aos outros. É compreender que a salvação não é uma escalada para a glória, mas um abaixamento por amor. É fazer-nos humildes. Neste caminho, para não perder o rumo, coloquemo-nos diante da cruz de Jesus. É a cátedra silenciosa de Deus. Contemplemos cada dia as suas chagas. As chagas que ele levou para o céu e as apresenta ao Pai todos os dias em sua oração de intercessão. Olhemos todos os dias as suas chagas. Naqueles buracos, reconheçamos o nosso vazio, as nossas faltas, as feridas do pecado, os golpes que nos fizeram sofrer. E contudo, mesmo ali, vemos que Deus não aponta o dedo contra nós, mas abre-nos as mãos. As suas chagas estão abertas para nós e por aquelas chagas fomos curados. Beijemo-las e compreenderemos que, precisamente lá, nos furos mais dolorosos da vida, Deus nos espera com a sua infinita misericórdia. Porque ali, onde somos mais vulneráveis, onde mais nos envergonhamos, Ele veio ao nosso encontro. E agora que veio ao nosso encontro, convida-nos a regressar a Ele, para voltarmos a encontrar a alegria de ser amados. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre, a reflexão que quis nos propor nesta celebração eucarística, nesta quarta-feira de cinzas, início da Quaresma.
Segue um momento de silêncio, um momento de interiorização. Primeiro da palavra de Deus que nos foi anunciada, do Evangelho que nos foi proclamado. E depois para interiorizarmos também as palavras que o Santo Padre quis nos propor em sua reflexão este dia, na homilia desta celebração na Basílica de São Pedro, este 17 de fevereiro, início da Quaresma. Celebração esta com o tradicional rito da bênção e imposição das cinzas que teremos logo a seguir. Para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, nesta quarta-feira de cinzas, com o rito tradicional da bênção e imposição das cinzas neste início da Quaresma. Passemos então a liturgia da penitência. Passemos a bênção e imposição das cinzas. Fratelli e sorelle, Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com a riqueza da sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas, ouvi como um pai as nossas súplicas, derramai a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. O Santo Padre acaba de abençoar as cinzas. Neste momento, asperge-as. As cinzas que são apresentadas então ao Santo Padre, que ressoe em nosso coração, que seja para todos estímulo, sincero caminho de conversão, a palavra que foi dirigida por Deus a Adão. Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Com esta exortação, a Igreja nos propõe nesta liturgia a imposição das cinzas, exortando-nos: lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Neste momento, o cardeal Ângelo Comastri, arcipreste da Basílica Vaticana, coloca por primeiro as cinzas na cabeça do Papa Francisco. Portanto, o Papa por primeiro recebe as cinzas e agora, por sua vez, o Papa Francisco coloca as cinzas na cabeça do cardeal Ângelo Comastri, como dissemos, arcipreste da Basílica Vaticana. Ele que também preside a fábrica de São Pedro. Neste momento recebe as cinzas do cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, e assim os demais cardeais concelebrantes desta celebração. Cardeal Peter Turkson, dizíamos o arcipreste da Basílica Vaticana, o cardeal Ângelo Comastri, que é também o vigário do Papa para o estado da cidade do Vaticano, além de presidir a fábrica de São Pedro e ser o arcipreste da Basílica Vaticana.
Os cardeais concelebrantes desta celebração recebem as cinzas das mãos do Papa Francisco, que as impõe neste momento. Troquemos nossa veste por cinzas e cilício. Choremos, jejuando em face do Senhor, pois cheios de bondade é o nosso Deus, capaz de perdoar nossos pecados. Entre o pórtico e o altar, chorando dirão os sacerdotes, ministros do Senhor: poupai, Senhor, nosso Deus, poupai vosso povo e não fecheis, Senhor, os lábios que vos louvam. Apagai, Senhor, o meu pecado, diz outra antífona, extraída esta do Salmo 50, versículo 3º, antífona penitencial deste rito de imposição das cinzas, que bem expressa este período que se inicia nesta celebração da quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, tempo penitencial marcado pelo jejum, pela oração, marcado por uma leitura mais intensa da palavra de Deus, por uma oração mais assídua. Enquanto isso, o Santo Padre continua então, depois dos cardeais, colocando as cinzas nos bispos e sacerdotes, e mestres de cerimônia desta celebração. Pecamos, Senhor, porque nos esquecemos de vós. Voltemo-nos logo para o bem, sem esperar que a morte chegue e que já não haja tempo. Ouvi-nos, Senhor, tende piedade, porque pecamos contra vós. Ajudai-nos, ó Deus Salvador, pela glória do vosso nome, libertai-nos. Diz o responsório nesta liturgia.
Após o rito de imposição das cinzas, temos agora a oração da Assembleia. Irmãos e irmãs, o itinerário penitencial da Quaresma nos convida a intensificar a nossa adesão a Cristo, modelo da humanidade renovada no amor. Decididos a seguir fielmente as pegadas do Mestre, elevemos ao Pai a nossa humilde e perseverante oração. Pela Santa Chiesa, l'austero rito delle ceneri che apre Pela Santa Igreja, o austero rito das cinzas que abre o tempo da Quaresma, suscite em todos os batizados o desejo de um coração novo, purificado pela ação do Espírito. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. Pelos bispos, os presbíteros e os diáconos, formados pela escuta humilde e obediente do Verbo de Deus, despertem em todos os fiéis a fome da palavra e a vontade de uma autêntica conversão. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. Pelos homens e as mulheres do nosso tempo, reconhecedores pelos inúmeros benefícios recebidos, estejam atentos aos sofrimentos dos irmãos e realizem gestos de alegria, de alegre partilha. Pelos enfermos e os sofredores, a proximidade assídua e solícita da comunidade cristã os sustente na luta contra o mal, com a certeza de participar em Cristo da vitória pascal. Por nós aqui presentes, iluminados pela Palavra de Deus e fortificados pelo pão da vida, deixemo-nos atrair com o coração aberto pela graça da Páscoa. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. O Dio Padre misericordioso, Ó Deus, Pai misericordioso, concedei-nos a alegria de ser salvos e guiai-nos com a força do vosso Espírito à grande festa que preparai para os vossos filhos, por Cristo nosso Senhor.
Neste momento temos a procissão com as oferendas e o canto do ofertório. Para aqueles que nos acompanham de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, nesta quarta-feira de cinzas, início da Quaresma. Celebração esta no altar da Cátedra, não no altar principal da Basílica Vaticana, o altar da Confissão sob o baldaquino de Bernini, mas o altar da Cátedra, com a presença reduzida de fiéis e religiosos, respeitando o distanciamento necessário segundo as normas anti-Covid-19, normas estas sanitárias em tempo de crise pandêmica, a crise do coronavírus. Justamente por este motivo, não tivemos também este ano a celebração tradicional que se faz nesta ocasião da Basílica de Santo Anselmo, a Basílica de Santa Sabina, no Aventino, uma das 7 colinas de Roma, onde o Santo Padre tradicionalmente celebra a quarta-feira de cinzas com a procissão inicial, no início da celebração, da Basílica de Santo Anselmo até a Basílica de Santa Sabina. Na impossibilidade de realizar esta procissão, como se faz habitualmente por tradição, neste caso, Santo Padre, então, celebra esta Santa Missa na Basílica de São Pedro. Enquanto temos o canto do ofertório, neste momento o Santo Padre incensa o crucifixo sob o altar da cátedra. Após ter incensado as oferendas, e agora incensa o altar. Neste momento, o diácono incensa o presidente desta celebração, o Papa Francisco, e a seguir, a Assembleia coloca-se de pé e o diácono incensa a Assembleia. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Con questo sacrificio, Padre, Oferecendo-vos este sacrifício no começo da Quaresma, nós vos suplicamos, ó Deus, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade, para que, purificados de nossas faltas, celebremos com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Che cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós acolheis nossa penitência como oferenda à vossa glória. O jejum e a abstinência que praticamos, quebrando o nosso orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Veramente santo sei. A oração eucarística, oração número 3. È giusto che ogni creatura te lodi. Per mezzo del tuo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con una preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre,
in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita. Neste momento, a oração eucarística é feita pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra... A oração neste momento, a oração eucarística é feita pelo cardeal Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais. La tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, informati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão. O Santo Padre comunga neste momento. A seguir os concelebrantes, os cardeais que concelebram com o Santo Padre esta Santa Eucaristia. E depois toda a Assembleia. Temos o canto de comunhão nesta celebração da quarta-feira de cinzas. Celebração esta com o tradicional rito da imposição das cinzas. E justamente para esta celebração do início da Quaresma, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos publicou uma nota em janeiro, especificando os procedimentos a serem seguidos pelos sacerdotes durante a celebração da quarta-feira de cinzas, início da Quaresma, usando a máscara e a fórmula recitada apenas uma vez. Isso por causa da situação pandêmica em que nos encontramos com a crise do coronavírus. A situação de saúde causada pela crise pandêmica do coronavírus continua assim exigindo uma série de atenções que também se refletem em âmbito litúrgico. Ressaltávamos precedentemente que esta celebração habitualmente é presidida pelo Santo Padre, realizada na Basílica de Santo Anselmo e a Basílica de Santa Sabina, tendo a procissão penitencial. Este ano não foi possível, pelas razões que acabamos de expor, e com isto celebrada na Basílica de São Pedro. Mas retornemos então à nota da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Tendo em vista o início da Quaresma deste ano, na quarta-feira, 17 de fevereiro, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos publicou em seu site as disposições a serem seguidas pelos celebrantes no rito de imposição das cinzas. Feita a oração de bênção das cinzas e depois de as ter aspergido com água benta sem dizer nada, precisa nota, o sacerdote, voltado para os presentes, diz uma só vez para todos a fórmula que se encontra no Missal Romano: convertei-vos e crede no Evangelho, ou lembra-te que és pó da terra e à terra voltarás. Depois, prossegue a nota, o sacerdote lava as mãos, coloca a máscara protegendo o nariz e a boca e impõe as cinzas a todos os presentes que se aproximam dele ou, se for mais conveniente, aproxima-se ele do lugar daqueles que estão de pé. O sacerdote pega nas cinzas e deixa-as cair sobre a cabeça de cada um, sem dizer nada. Esta nota, portanto, da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, em vista
desta celebração da quarta-feira de cinzas, início da quaresma. E a quaresma é tempo de fé e esperança para viver a crise, afirmou o Santo Padre ao término da oração do Ângelus no domingo passado, ao recordar que nesta quarta-feira celebraria então o início da quaresma. Será um tempo favorável para dar um sentido de fé e de esperança para a crise que estamos vivendo, disse o Santo Padre. E justamente por esta celebração, nesta quarta-feira de cinzas, hoje não temos a tradicional audiência geral das quartas-feiras. E o Santo Padre, como faz todos os anos, propôs-nos uma mensagem para esta quarta-feira, a quarta-feira de cinzas. Cuidar de quem sofre por causa da Covid-19. Na sua mensagem para esta quaresma, o Pontífice convida a renovar a nossa fé neste tempo de conversão, a obter a água viva da esperança e receber com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma em irmãos e irmãs em Cristo. A mensagem do Papa Francisco para a quaresma deste ano foi divulgada na sexta-feira, dia 12 de fevereiro, com o tema Vamos subir a Jerusalém, quaresma, tempo para renovar a fé, esperança e caridade. O Santo Padre nos convida na mensagem para a quaresma deste ano a renovar a nossa fé neste tempo de conversão, a obter a água viva da esperança e receber com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma em irmãos e irmãs em Cristo. Francisco recorda que na noite de Páscoa renovaremos as promessas do nosso batismo para renascer como mulheres e homens novos por obra e graça do Espírito Santo. Entretanto, o itinerário da quaresma, como aliás todo o caminho cristão, já está inteiramente sob a luz da ressurreição que anima os sentimentos, atitudes e opções de quem deseja seguir a Cristo, diz o Santo Padre em sua mensagem para a quaresma deste ano. O que medita dia e noite na lei do Senhor dará seu fruto no devido tempo, diz a antífona da comunhão desta celebração, extraída do Salmo 1, versículos 2 e 3. Segue um momento de silêncio, de interiorização, de agradecimento a Deus pela comunhão participada.
Santo Padre nos lembrou na homilia desta celebração a exortação do Senhor que temos no livro do profeta Joel: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim. Lembrando que a Quaresma é uma viagem de regresso a Deus. A Quaresma é uma viagem que envolve toda a nossa vida, tudo de nós mesmos. É o tempo para verificar as estradas que estamos percorrendo. Rezemos. Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que acabamos de receber, para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva de remédio. Por Cristo nosso Senhor. Preparemo-nos para receber a bênção final. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. A este povo que reconhece a vossa grandeza, concedei com bondade, ó Deus, o espírito de penitência, para que na vossa misericórdia alcance a herança prometida a quem se converte, por Cristo nosso Senhor. E a benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate in pace. Chegamos assim ao término desta celebração, nesta quarta-feira de cinzas, início da Quaresma. Santo Padre lembrou-nos que a viagem da Quaresma é um êxodo da escravidão para a liberdade. São 40 dias que recordam os 40 anos em que o povo de Deus caminhou pelo deserto para voltar à terra de origem. E neste momento temos a antífona mariana. O Santo Padre coloca-se diante do quadro com a Virgem Maria e o Menino Jesus. E temos a antífona Ave Regina Celorum, Ave Rainha do Céu. Santo Padre acaba de beijar o altar antes de deixar o presbitério ao término desta celebração. Santo Padre lembrou-nos que caímos sempre, somos filhos que caem continuamente, somos como criancinhas que tentam andar, mas caem no chão, precisando de uma vez e outra ser levantados pelo Pai. É o perdão do Pai que sempre nos coloca de pé. O perdão de Deus, a confissão, é o primeiro passo da nossa viagem de regresso. Depois precisamos regressar a Jesus, fazer como aquele leproso curado que voltou para lhe agradecer. O Papa lembrou-nos que somos chamados também a regressar ao Espírito Santo. As cinzas na cabeça lembram-nos, disse o Papa, que somos pó, e em pó nos havemos de tornar. Mas sobre este pó que somos nós, Deus soprou o seu espírito de vida. Então, não podemos viver seguindo o pó, indo atrás de coisas que hoje existem e amanhã desaparecem. Voltemos ao Espírito Santo, doador de vida, ao fogo que faz ressurgir as nossas cinzas. Voltemos a rezar ao Espírito Santo, redescubramos o fogo do louvor que queima as cinzas das lamúrias e da resignação.
Chegamos assim ao término desta celebração, concluímos, portanto, também esta transmissão, agradecendo a você, amigo ouvinte, telespectador internauta que esteve conosco, você que nos acompanhou também pelo Web Rádio. A todos nosso muito obrigado. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você um bom início de Quaresma em preparação para a Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.